Tudo o que precisamos fazer pela primeira vez ou transmitir uma boa impressão nos deixa nervosos. Então, na hora da entrevista, na hora de aparecer nas redes sociais em que você se preocupa com a opinião das outras pessoas, tudo isso é muito desafiador, concorda? Meu nome é Patrícia Anselmo, resolvi sair de uma rede social e vir para cá para deixar meus conteúdos salvos, para ser mais fácil de encontrar. E confesso que para começar aqui esse primeiro vídeo eu demorei mais do que o normal, mas resolvi iniciar e vamos ver no que dá. Você vem junto comigo? Sim, eu gosto de falar sobre comunicação, eu acredito que pode mudar a sua vida, tanto profissionalmente como pessoalmente. Se comunicar não é somente falar, e sim ouvir atentamente e compreender aquela mensagem. Você acha que transmite segurança quando se comunica? A postura, o contato visual, se você olha nos olhos das pessoas quando está conversando, ou até mesmo aqui nas redes sociais, olhar de uma forma que pareça que você está conversando com aquela pessoa pode sim fazer diferença. E adaptar a linguagem para que ela seja clara e que as pessoas entendam e não fiquem na dúvida o que ele quis dizer, o que ela quis dizer. E para isso eu trouxe um checklist que pode te ajudar em uma comunicação mais clara e assertiva. Toda mensagem precisa de um objetivo, para você saber onde quer chegar, para não ser uma pessoa prolixa, que fica falando, falando e não chega a lugar algum. Outra coisa é adaptar essa mensagem para o seu público e organize as suas ideias. Tenha um roteiro de como você vai seguir, de como você vai falar. Patrícia, vai ficar muito mecânico, simplesmente seguir aquilo tudo. Mas é só para você não esquecer. Não precisa ir lendo tudo que você anotou. Lembre-se que a expressão corporal às vezes fala mais do que as palavras que estão saindo da sua boca. As pessoas vão prestar mais atenção na sua forma de se expressar do que nas próprias palavras ou na mensagem que você está trazendo. Tudo isso tem que estar em equilíbrio, certo? Se eu disser para você que eu estou super empolgada com essa apresentação que eu vou fazer daqui a uns 3 dias, será que eu falando dessa forma eu realmente estou empolgada? Atenção à sua expressão e à forma como você gesticula também. Um outro ponto muito importante é a escuta ativa. Se você não ouvir corretamente, você vai responder de forma errada, sim ou não? Numa entrevista, se você não presta atenção no que estão lhe perguntando, você pode responder de uma outra forma e fugir completamente do assunto, e isso pode lhe desclassificar. Feedbacks construtivos são muito raros, porque nem todas as pessoas estão preparadas para isso. Elas sempre vão levar para o lado pessoal e não vão aceitar o que foi dito. E isso também é ruim, porque você nunca vai aprender que pontos você deveria melhorar. Ouça bem, receba bem esses feedbacks. Se você pedir para um amigo ou um familiar que você tenha mais contato, mais convívio, dizer, olha, eu vou fazer uma apresentação, me diz o que falta, o que para você não ficou tão bom. Por mais que essa pessoa não entenda sobre o assunto que você vai falar, se for muito específico, mas tem alguns pontos, como as palavras que você vai dizer, ou vícios de linguagem que ela pode dizer. Isso, por exemplo, você está repetindo muito. O controle emocional pode sim fazer grande diferença. Nós ficamos nervosos simplesmente com o ato de pensar nessa reunião, de pensar nessa entrevista. Então, precisa de um autoconhecimento para que você saiba o que te acalma. Respirar nos faz pensar melhor, acalmar os nossos nervos e colocar as ideias em ordem. Você já tentou? Outra coisa que pode complicar bastante na hora de uma apresentação é o uso do microfone. Nem todo mundo tem a facilidade, já está nervoso pela situação e quando colocam o microfone para a pessoa segurar, ela desaba. Mas, se você não utilizar o microfone, dependendo do meio em que você está, pode ser que as pessoas que estejam no fundo da sala não lhe escutem. Então, você tem que se adaptar ao meio que você está. Se for uma apresentação, veja se tem realmente equipamentos em que você possa utilizar o material que você produziu. Um slide, ou se você vai poder imprimir o que você precisa entregar, se você precisa levar. Então, veja essa questão também da adaptação do material que você vai utilizar. Como um dos exemplos por aqui seria entrevistas, tenha respeito e empatia com as outras pessoas. Normalmente, uma entrevista pode passar por algumas etapas que são em grupo, e isso também é observado. Como você reage com as outras pessoas, se você escuta, se você se coloca no lugar do outro, se a pessoa está ali também mais nervoso que você e você se antecipa na apresentação ou ajuda. Mas nós também vamos conversar que uma apresentação que fica igual a todo mundo não vai chamar tanta atenção assim. Você sabe como fazer uma apresentação diferenciada? Será que existe?
Todos esses pontos que eu trouxe aqui para nós conversarmos vai fazer diferença se você colocar em prática. Por mais que você não consiga todos de uma vez, mas escolha alguns e já vá testando, já vá tentando no seu dia a dia. As palavras que eu utilizo não são tão boas assim, tipo, né? Sabemos que os vícios de linguagem podem prejudicar e muito. Então tente adaptar, conversar, pensar, como eu posso tirar tudo isso? Os vícios de linguagem, um extra, um parênteses, é simplesmente você preenchendo espaços para poder organizar as ideias. Então, que tal simplesmente fazer silêncio, ao invés de colocar ali um né, um tipo? Conversando com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus familiares, com os seus amigos e também adaptando a sua forma escrita. Você pode treinar sim a sua escrita aqui nos comentários. Então aproveite, diga se você gostou desse conteúdo, se eu posso continuar com esse formato, se você achou interessante, se te ajudou de alguma forma. Já se inscreve no canal. Tá no comecinho, mas eu vou trazer mais conteúdos de acordo com a resposta de vocês também. Beijo!